Olá, tudo bem? Vou fazer um videozinho rápido para vocês, só para explicar um detalhe assim que muita gente tem me perguntado em box, né? Então achei melhor fazer esse vídeo, passar para todo mundo, né? Que fica mais fácil. Eu tenho uma formação em terapia holística de muitos anos. A minha primeira formação foi em 91, quando eu comecei a trabalhar com acupuntura e massagem, né? Massagem indiana, quiropraxia normalmente. E assim vim fazendo várias formações, desde radiestesia, florais de Bach, hipnose, regressão, né? E também agora me formei em constelação familiar, que é uma técnica que eu estou apaixonado e muito impressionado com os efeitos dela. Eu vejo que muitas pessoas me perguntam e acham que a constelação familiar é uma técnica que é para ser usada porque tem problemas familiares, tem problema com pai ou mãe, coisa assim. Não, tá? A constelação familiar vai muito além disso, tá certo? A constelação familiar, ela vai trabalhar para a gente identificar padrões que nós herdamos de nossos antepassados. A gente percebe em constelações que muitas vezes nós fazemos atitudes, lidamos com dinheiro, por exemplo, de uma forma semelhante a um tio-avô que a gente nem conheceu. Mas essa informação, muitas vezes, eu estou dando um exemplo, né? Chutei um tio-avô aqui. Né? Pode ser outra pessoa, um avô, um bisavô, a gente não sabe. Mas essas informações, elas vêm no nosso campo familiar sem que a gente perceba, sem que a gente tenha consciência. Elas não precisam ser ditas, você não precisa ter conhecido o seu tio-avô. E isso é da teoria do campo morfogenético, que é uma teoria científica, é uma teoria que foi desenvolvida já há alguns anos dentro da biologia, dentro das ciências de modo geral, que não pega só a biologia, que mostra que existe um campo de informação entre nós seres humanos e que esse campo de informação é transmitido principalmente dentro da família. Por mais que você não tenha conhecido seus antepassados, eles transmitem para você uma certa forma de lidar com relacionamentos, forma de lidar com dinheiro, forma de você lidar com o seu corpo, sentimentos como angústias, ansiedades, fobias e coisas do gênero. Então a constelação familiar, ela é muito mais abrangente nesse sentido do que simplesmente você dizer, não, eu só tenho um problema com meu pai, com minha mãe que eu quero resolver. Não, isso é a ponta do iceberg. A coisa vai muito além, tá? É um processo muito interessante. A gente vê lealdades que a gente tem na nossa família que a gente não imaginava. Muitas vezes há parentes que nós não conhecemos, tá? E essas lealdades se mostram quando nós montamos a constelação da pessoa. A constelação é um termo que foi usado justamente para fazer essa referência à constelação dos astros, né? Seriam as constelações dos familiares, como se nossos familiares fossem astros do passado, né? Que já foram, tá certo? Essa é a referência, tá bom? Então, as constelações, elas ajudam a gente a compreender todo esse processo e se libertar desses padrões. Ah, então ela muda a nossa vida financeira? Pode mudar, pode não mudar. Nós curamos o campo, a gente harmoniza esses processos com você no processo de constelação. Daí vai depender de você, vai depender do teu destino, do teu karma, de todo o processo que você traz junto de você como alma de evolução, tá certo? Mas é uma ferramenta muito interessante, que a gente vê muitas mudanças na vida das pessoas, tá? A partir do momento que a gente começa realmente a trabalhar de forma séria com a constelação, tá bom? Então é um processo muito harmonioso. Teve cliente que já falou para mim assim, mas eu sou adotado, então eu não posso fazer constelação. Não, daí é que você deve fazer constelação, porque daí você tem que se harmonizar com seus pais biológicos e com os pais adotivos. Tem que fazer todo um trabalho na constelação para que isso esteja em equilíbrio, para que isso não bloqueie e não atrapalhe a tua vida, tá? Que esses padrões, esses conflitos não te incomodem, não se manifestem no teu dia a dia, tá certo? Então, falando rapidinho, é mais ou menos isso que eu queria, assim, porque eu acho que o vídeo vai ser melhor de esclarecer do que eu estar respondendo inbox para todo mundo, tá certo? Então, quem já tem essa dúvida, já fica aí a questão, tá bom? Grande abraço a todos, até!